Cara, agora uma pergunta interessante, porque, pô, a gente tá vendo o Ibovespa aí parado 5 anos, cara. E aí, a última vez que a gente viu o Ibovespa parado por um período tão longo, é meio como se fosse parecer uma molinha. Se a gente olha lá atrás e vê que, cara, que ele ficou parado, comprimido, comprimido, caindo devagarzinho, como se fosse uma faquinha. Quando, pô, trigou o movimento de alta, ele, pô, foi uma alta Sim. relevante. Então, você acha que a gente está vivendo um momento semelhante? Que a gente está, digamos, acumulando há bastante tempo e quando essa alta, quando esse cenário, de fato, ele vier um cenário mais positivo, a gente pode ter ganhos aí muito bons? Sim, acho que sim, e acho que tem até uma questão política, porque hoje o que domina a conversa de investidores, assim, não é meu posicionamento político falando aqui, mas se você for abrir as manchetes e ver, você vai ver gestores de grandes fundos, Luiz da Verde, enfim, galera saindo e abandonando a posição inicial que eles tinham no pró-governo. Que era uma pessoa, não, o Lula vai vir, mas ele vai ser o Lula moderado, o Lula que não vai querer expandir tantos gastos, o Lula que vai querer ser um pouco mais liberal do que a gente imaginava em termos econômicos. E aí eles viram que não é bem assim, o Lula ainda responde à base do PT e ele tem que fazer as coisas para se manter no poder. É um animal político com uma estirpe, uma experiência muito grande, aquele cara vai olhar para aquilo e vai falar, se eu não fizer isso aqui que o mercado quer, eu saio do poder amanhã, eu perco minha base, eu não consigo aprovação. Então, viram que não era bem aquilo. E aí o que domina as conversas hoje em termos de política é, enquanto o Lula continuar aí, a gente vai ter esse cenário onde a gente vai gastar mais do que a gente vai arrecadar. E a arrecadação, o percentual, né, os impostos vão aumentar cada vez mais. Só que o que o pessoal deixa de enxergar às vezes é qual o efeito que isso gera no médio prazo. Porque normalmente, quando você tem economia indo mal, quando você tem impostos aumentando, quando você tem, cara, juros altos, qual a consequência disso? A consequência é que o governante vai perdendo popularidade e aí ele tende a ser substituído numa próxima eleição. E a gente não está tão longe assim de uma próxima eleição. O Lula continua sendo um animal político que é egocêntrico o suficiente para não criar novos substitutos. Então você viu que ele tentou colocar o Haddad ali, mas ele tem um pouco de medo de dar muito holofote, muita capacidade ao Haddad. E o Haddad não é esse animal político que o Lula sempre foi, de saber se entranhar em vários meios diferentes e lidar com vários públicos diferentes, falar para o público e tudo mais. E hoje não tem um substituto para o Lula. Não acho que o Lula vai deixar de concorrer na próxima eleição, mas se você for olhar o Biden 2019 e o Biden hoje, são dois Bidens completamente diferentes. Eu vi uma comparação disso, dele dando discurso em 2019, dando discurso hoje. Meu Deus, parece que passaram 15 anos. Uhum. Então, numa certa idade, você começa a ter uma deterioração cognitiva muito mais rápida, muito mais acelerada. E por mais que a eleição seja próxima, você ainda tem esse fator. Será qual vai ser a capacidade dele física e psicológica de competir de novo numa eleição que tende a ser extremamente acirrada, porque diferente da esquerda, eu acho que a direita deixou um pouco mais alguns nomes melhores para serem talvez substituto se o Bolsonaro realmente não concorrer. Eu acho que tem mais vertentes, você tem ali o Tarcísio, tem alguns outros que Uhum. o público se identifica, que obviamente vai exigir um esforço para que a galera caminhe e convirja em direção a esse nome, mas eu acho que a esquerda não tem nada disso. Eu acho que a esquerda é um vazio completo de substitutos do Lula. E aí, mesmo que o Lula venha concorrer, ainda tem essas questões, assim, quanto que vai ter a inflação? A grande vantagem do sufrágio universal que veio com a Constituição de 88 é que você fez o cara que era analfabeto, o cara que tinha pouquíssimo dinheiro, ganhava menos do salário mínimo, começar a voltar. E esse cara, ele tem uma sensibilidade a variáveis econômicas infinitamente maior do que o cara que tem um padrão de vida mais elevado. Tanto é que, coincidentemente, se você for olhar da Constituição de 88 para frente, foi quando as coisas começaram a mudar aqui no Brasil em termos de inflação. Porque por o cara que tem grana, eu era o cara que votava, o cara que era classe média alta, eles tinham alguns subterfúgios, algumas saídas ali para conseguir se virar com a inflação. Tinha overnight, várias Uhum. coisas assim que você fazia e conseguia viver. Agora, pro cara que não tem grana, isso é um problema tremendo. E esse cara agora ele vota. Então, se, pô, tua inflação subir o preço do tomate subir de, porra, R$ 5 para 5,50, o cara vai sentir aquilo na pele, enquanto para você seria algo insignificante. Então, esse cara agora, ele gera uma pressão sobre variáveis econômicas muito maior do que antigamente, quando tinha uma classe média que às vezes não sentia tanto assim o impacto de uma mudança pequena na inflação. E é importante falar isso porque todo o discurso do Lula está sendo o Banco Central precisa cortar a taxa de juros. Não faz sentido a gente ter uma taxa de juros nesse patamar. Mas eu tenho uma convicção muito grande de que se a gente cortar a taxa de juros, de fato, a inflação vai continuar subindo.
E ela não tá no centro da meta. Ela tá quase perto do topo da meta da banda ali que você tem. Do intervalo de confiança? Intervalo Não. Intervalo de tolerância. Tolerância, obrigado. Às vezes quando dá uns Alzheimer precoce aqui. É o intervalo de tolerância. E, enfim, eu acho que se ele realmente fizer o que muita gente cogita, que talvez faça, que seja tentar encaixar um nome que vai derrubar a taxa de juros na marra, isso vai fazer com que a inflação cresça. E ela vai crescer logo num período onde o pessoal vai ter uma percepção muito grande dela na hora de votar durante a eleição. Então, isso pode fazer com que a consequência da gente ter todo esse problema hoje seja uma mudança no pêndulo político que leve a um governante de direita, daqui a alguns anos, que tenha uma agenda de corte de gastos muito maior do que a gente poderia ver se o Lula fizesse tudo mais ou menos e conseguisse se reeleger. Então, esse é um ponto, ou eleger alguém abaixo dele. Então, esse é um ponto que eu acho que o pessoal leva pouco em consideração quando fala que investe em médio e longo prazo. Você tem que pensar qual a consequência da ação negativa daquele político hoje na próxima reeleição. Porque às vezes vai entrar um cara que vai fazer de tudo para conseguir enxugar aquela máquina ali, resolver o problema e vai ter a base eleitoral, a base de votos e a aprovação necessária para conseguir tomar essas medidas que seriam completamente inviáveis numa situação em que todo mundo foi meio que empurrando um jogo barriga. Essas grandes mudanças, normalmente, elas só ocorrem em épocas de caos extremo. Se você for ver, exatamente o Temer. Temer aprovou um bando de coisa que era completamente impopular. Por que ele fez isso? Por conta do fato de que ele veio de um caos extremo da época da Dilma. Então ele tinha meio que uma base de apoio ali, ou a gente não muda isso aí no curto prazo, ou vai todo mundo sair aqui do Congresso, porque ninguém vai receber mais voto. Ou a gente não sabe quem vai vir depois também. Então vamos mudar tudo isso aqui no curto prazo, a gente tem um apoio para isso, é impopular, mas vamos tocar. E o jogo muda completamente. E foi na época justamente que a gente teve uma alta boa da Bolsa também. Depois voltou a ter quando o Bolsonaro veio como candidato ali em 2018 e tal, aquele rally teve 2018, 2019. Mas essas coisas acontecem, não é do nada. É por conta de um período ruim que vem antes. Uhum. Então, às vezes, o período ruim é o que você precisa para ter um período bom depois. Uhum. E o pessoal não tem capacidade analítica de olhar para esses 2, 3 anos na frente.